Como aproveitar melhor seu espaço? Já plantamos muito nos últimos 2 meses e agora, em maio, seguimos ocupados com novas plantações. Veja alguns exemplos. E para mostrar como tudo se encaixa, então, por exemplo, isso aqui são batatas. É um canteiro de 1,5 metros 5 pés. Como as batatas demoram a crescer, aproveitei para fazer uma cultura intercalar de nabos entre elas. Agora estamos colhendo os últimos nabos que foram semeados em grupos. Então essa é a nossa colheita final. E depois as batatas vão tomar conta e usar todo esse espaço. São 4 batatas em cada fileira. Ano passado, nesse local, colhemos 13 quilos de batatas, só para você ter uma ideia. O espinafre também não ficará aqui por muito tempo, pois costuma florescer no início de junho. Até lá, as batatas já estarão assim. Então você pode plantar as coisas próximas quando tem uma ideia de como as plantas vão se desenvolver. O espaçamento está relacionado ao tempo e a como as plantas crescem depois. Aqui ocorre o mesmo com uma cultura intercalar de rabanete entre as cenouras. Tivemos bom crescimento e eles estão bem próximos das cenouras. E na verdade tivemos uma falha na primeira semeadura das cenouras, ou não foi uma falha total, mas você pode ver que a germinação está bem irregular. Tem sido uma primavera muito difícil para as cenouras, com muitas lesmas comendo elas e tudo mais. Então fizemos uma segunda semeadura de cenouras ali. Entre as 2 semeaduras de cenoura teremos uma boa plantação. Aqui, este é um exemplo de um problema. Perdi 3 repolhos e ainda não tenho certeza do motivo. Acho que está relacionado a essa variedade não ser boa. É uma semente ruim. Mas também há pulgões e todo tipo de coisa dando errado, só vou mencionar isso de passagem. Depois temos um bom exemplo de como usar a semeadura múltipla para aumentar a quantidade que você pode plantar, porque quando você faz a semeadura múltipla, isso significa que está colocando várias mudinhas juntas. Elas estão usando o espaço, sabe, uma mudinha. Se fossem 1 ou 2 cebolas, haveria muito espaço vazio entre as cebolas por um bom tempo, mas elas preenchem esse espaço rapidamente, como essa beterraba, por exemplo, que também foi semeada em grupo. Foi semeado em grupo no fim de fevereiro. Hoje é 10 de maio, são 2 meses e meio de crescimento e logo teremos beterrabas ali. E a questão da semeadura em grupo é que é como uma parceria, então é um tipo de plantio consorciado. E isso, de certa forma, é o que é o plantio companheiro. Não se trata de qual vegetal gosta de qual outro vegetal. Trata-se de proximidade e usar isso, estar juntos para um bom resultado. As plantas, especialmente mudas, gostam de estar com suas companheiras. Aqui você pode ver essas lindas alfaces, que na verdade não estão espaçadas tão próximas quanto eu poderia ter feito, e há um motivo para isso. Colhemos as folhas externas dessas alfaces, o que aumenta o espaço a cada colheita. Em cerca de 1 mês, isso pode ser feito só com o dedo. Vou usar meu dedo assim para fazer um suco. E posso colocar sementes de cenoura ali. As cenouras brotam e germinam enquanto as alfaces produzem por mais 1 mês. Assim, é possível aproveitar melhor o espaço, sobrepondo plantios diferentes. Funciona bem sem revolver o solo, pois não se mexe na terra. Ela fica pronta para novas plantas da estação a qualquer momento e há poucas ervas daninhas aqui. Quase não é preciso capinar para isso. Com o solo limpo, veja meus outros vídeos para mais detalhes. E esse é um plantio que ocupa bastante espaço. Na verdade, ainda não descobri como cultivar qualquer coisa entre eles, mas não vai demorar muito para esse milho doce preencher esse espaço. Agora é meados de maio, eles vão crescer muito rápido. Mas eu deixo, sabe, um bom espaço de um pé, 30 centímetros entre cada um. Na verdade, esse é mini milho, então talvez eu tenha dado um pouco mais de espaço porque espero que eles produzam por mais tempo. Vamos ver. E o texugo não vai se interessar em comer esses. Com o alho, prefiro plantar em fileiras, atravessando o canteiro. Além do espaço entre as plantas, importa como você as alinha. Isso significa que você pode novamente semear ou plantar entre elas. Eu me pergunto quantos de vocês saberiam disso. Quero dizer, eu mesmo mal sei. É um experimento. Eu plantei cominho entre os alhos. Já fiz isso antes. No primeiro ano cresce uma folha, pois é bienal, e no segundo ano produz sementes, que são usadas como tempero de cominho. Trouxe isso da estufa para mostrar e dar uma ideia. Aqui temos a selga semeada em grupo. Na verdade, foram 2 sementes na mesma célula. A acelga, assim como a beterraba, permite obter várias plantas de cada semente. Então você tem opções aí. Bem, se eu fosse cultivar folhas grandes de acelga, eu desbastaria até ficar com 2 plantas, tirando as que eu não quero até sobrar 2, e aí plantaria essas. Ou você pode deixar mais plantas ali e colher folhas jovens de acelga, digamos, para folhas de salada, e plantar elas mais próximas umas das outras. E elas, você pode, sabe, você pode fazer isso com muita facilidade.
Aqui está uma acelga menos vermelha, então vou pegar essa. Este é um exemplo de como plantar acelga. Eu normalmente usaria meu plantador, mas coloquei assim, entre os alhos. Havia raízes de alho enquanto fazia isso. Tudo bem. O ponto é que esse alho não ficará aqui por muito tempo, talvez 5 semanas, especialmente se pegar ferrugem. E então vamos colher isso. E aí você já tem seu novo plantio se desenvolvendo e usando o espaço que foi liberado pela colheita do alho. Então, é precioso. Sabe, nessa época do ano, o espaço... em maio, com luz total, queremos aproveitar ao máximo, plantando o máximo possível. Este canteiro aqui eu uso como exemplo de como procuro sempre aproveitar todo o espaço. Há 3 couves-flores ali, com espaço suficiente para crescer nas pontas. Cenouras ficarão um pouco apertadas, mas tudo bem. Beterrabas precisam ser colhidas. Vamos colher amanhã. Alface e nabos. Veja novamente nabos plantados em grupo ali. Cebolas plantadas em grupo, colher espinafre e, por fim, ervilhas. A ideia é que o espinafre seja colhido em 4 semanas, permitindo que as ervilhas cresçam e aproveitem melhor o espaço. Aqui temos mais exemplos de cebolas, tipos diferentes, como cebolas de bulbo. Então essas vão inchar até formar, digamos, 4 de tamanho médio. E se todas crescerem bem, nunca dou nada como garantido, poderemos ter muitas cebolas com esse espaçamento. Com as cebolinhas faço diferente e costumo usar mais de 4. Aqui, por exemplo, ainda há 6 ou 7 ali. E o que temos feito é tirar as maiores e colher elas como cebolinha. Lindo! Sabe, esse é um dos meus alimentos favoritos nessa época do ano. Assim você colhe muitas cebolinhas de uma área pequena, estão aí desde setembro. Você pode aplicar um método parecido a longo prazo para alho poró. Estes são alhos porós plantados juntos. Semeados em 12 de abril, então faz só 4 semanas e eles estão com uma aparência ótima. Precisamos mantê-los crescendo, transplantando para um vaso com composto para continuarem se desenvolvendo, pois serão plantados após as batatas. Então, às vezes, com suas mudas, você precisa calcular quando o espaço vai estar pronto para elas, para que você possa plantá-las. Mas o plantio consorciado, sabe, é aí que você realmente ganha, porque você está usando esse espaço quase que imediatamente. E aqui está uma variação disso, né? Onde você tem alho entre, nesse caso, tomates. Mas esses tomates estão aqui há menos de 2 semanas, na verdade. E antes disso eram folhas para salada, como você pode ver ali no canteiro à esquerda. Durante todo o inverno, essa estufa teve folhas para salada que a gente vinha colhendo. E eu realmente não gosto de tirá-las, na verdade, porque de certa forma elas acabam virando amigas no final. Arrancamos elas e espalhamos o composto, que é um pouco de composto de cogumelo sobre esterco de cavalo. E o esterco de cavalo veio da cama quente, que você pode ver que está linda. É uma boa mistura de composto. Só colocamos o de cogumelo por cima, criando uma cobertura bonita e sem ervas daninhas. E então eu não vou adubar esses tomates, só vou fazer a desbrota normal e guiá-los pela corda. O alho ficou aqui o tempo todo entre as plantas de salada, como você pode ver ali na beirada. E isso vai ser colhido em cerca de 1 mês. Assim teremos espaço para os tomates crescerem. Então o alho é simplesmente uma maneira brilhante de usar o espaço, meio que de graça. Você não está ocupando nenhum espaço. E as calêndulas são um pouco a mesma coisa. Essas são tagetes francesas anãs, estão bem pequenas no momento. E na verdade, olha só, aquela ali foi comida ali. Tatuzinhos, eu acho. Tatuzinhos realmente gostam dessas. Então, o que estou fazendo com as calêndulas é cultivando algumas em vasos, só para garantir que eu possa preencher os espaços. Eu sempre espero perder algumas plantas, então sempre tenha plantas extras. Espero que vocês consigam me ouvir apesar da chuva. Estamos pegando uma chuvinha agora e então as calêndulas formam uma ótima cobertura do solo sobre o canteiro, porque quando os tomates crescem, eles realmente não usam o espaço ao nível do solo. E só para finalizar, aqui tem um bom exemplo de como usar o espaço durante o inverno, porque nós estivemos colhendo salada ali embaixo. Na verdade, acabei de tirar as plantas hoje e ali vai receber composto. E, bom, daqui a pouco eu te mostro, na verdade. Mas usar esse espaço para produzir mudas, por exemplo, de tomate. Mas também, olha só isso. Estou muito satisfeito com isso.
Isso é uma forma de, sabe, eu coloquei essas mudas tiradas dos estolhos dos morangueiros lá de fora em outubro passado, enchi a caixa de cogumelos com composto e elas ficaram aqui o inverno inteiro. Sem adubação, é só um pouco de composto ali dentro, é simples. Sim, isso é só para mostrar o espaçamento final. Se você tem um canteiro novo, vamos colocar composto. Assim ele fica antes do composto. Ainda está bonito, mas vai receber pouco mais de 3 centímetros de composto. E ali tem um melão, ali tem um pimentão. Canteiros laterais não aproveitam tanto o espaço por falta de altura. Porém, o melão que plantei aqui no ano passado deu muito certo. Guio-os por um barbante, deixando cerca de 60 centímetros 2 pés. No plantio de verão e com os tomates, também dei espaço suficiente para eles. Já vi isso em muitas estufas onde as pessoas colocam plantas demais. Simplesmente não faça isso. Eu sei que elas parecem tão pequenas quando você as coloca, mas você tem que imaginar que isso vai virar uma planta de tomate grande. Eu estou no limite aqui. Esse espaçamento já é bem apertado para tomates, só para você saber. Provavelmente é uma média, se você pegar uma média de todas as distâncias. De novo, cerca de 60 centímetros e um pouco menos de 2 pés. E é essa a altura que vamos conseguir deles, então é isso. Espero ter dado algumas ideias para você.